Fala, guerreiros e guerreiras. Aí está o crime de falsidade ideológica. É um crime que, hora por outra, você ouve falar, não é? Então vamos entender o que é falsidade ideológica. Está previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Essa semana eu vi no noticiário, na imprensa escrita, de que um determinado major foi condenado pelo crime de falsidade ideológica. É um major do Corpo de Bombeiros. Na ocasião ele pegou, porque esses estabelecimentos comerciais eles precisam de laudo emitido, de licença emitida pelo Corpo de Bombeiro. Então, o documento, em um documento verdadeiro, em um documento autêntico, quero dizer a materialidade, o major colocou informações falsas, né, sobre o papel, autenticando que o estabelecimento tinha todos os pré-requisitos para funcionar, o que era falso, o que era mentiroso. Então, foi descoberto, ele foi julgado e foi condenado por falsidade ideológica. Então, para você entender mais ou menos o que é falsidade ideológica, a gente faz sempre uma distinção entre falso material e falso ideológico. Então, o falso material é o documento falso. Então imagine que o indivíduo pega esses documentos de veículo e eles falsificam o documento. Eles produzem um documento similar, um documento parecido e lança ali informações sobre aquele documento. Então o documento é falso porque é falso material. É falso material, ou seja, ele não foi emitido por uma gráfica autorizada por uma gráfica oficial com todas aquelas informações de alto relevo no documento, com timbre, com marca d'água. Então é um documento grosseiro, ainda que não seja grosseiro, o documento sendo falso, isso é falsidade material. Agora, a falsidade ideológica, na falsidade ideológica, o documento ele é verdadeiro. Então é documento verdadeiro que foi emitido por gráfica oficial, por instituição oficial. Agora, o que acontece é que as informações que são postadas ali, ou o indivíduo posta, né, o funcionário público, ou então ele faz inserir, ele engana, né, e leva a pessoa de forma errônea a postar a informação ali naquele papel. Então essas informações falsas, essas informações mentirosas que são colocadas nesse papel, é exatamente isso que caracteriza a falsidade ideológica. É um crime que deve existir, porque assim, é uma espécie também de escudo da administração pública, porque isso atenta em cheio contra a fé pública, né? Coloca em xeque, coloca em risco a autenticidade dos documentos, a veracidade dos documentos que movimenta a administração pública como um todo. Esse caso do major que eu lhe contei logo no início do vídeo. O major é para emitir laudo e ele inseriu ali informações falsas sobre um documento verdadeiro, porque o documento que ele emitiu é um documento bom, um documento verdadeiro. Agora, as informações que o major constou sobre o documento é informação falsa. Por isso se diz que é falsidade ideológica, né? E nada mais é do que uma mentira que é posta no papel. Então, o verbo aqui é omitir, inserir ou fazer inserir. Veja, artigo 312. Omitir em documento público ou particular declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir. Declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar veracidade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração militar. Então, gente, omitir, você vai tirar lá a sua habilitação e de alguma maneira você omite que você não precisa usar lentes, né? Mas você precisa. Então você de alguma maneira omite essa informação e induz a pessoa lá ao erro. Ou então da mesma forma você é habilitado na categoria A e você faz com que se insira ali de alguma maneira
que você é habilitado na categoria AB, né, num documento verdadeiro. Você leva a erro o funcionário público. Ou de igual modo, se for o próprio funcionário público que o fizer, ele está também, nessa categoria aqui de omitir. Quando o indivíduo leva o funcionário público a erro, aí está inserir ou fazer inserir, né? De algum artifício ele faz com que se insira essa informação falsa no documento. Então, desde que o fato atente contra a administração militar. É um crime que acontece bastante no dia a dia, não no âmbito militar, mas na administração pública em geral, né? Tá aqui a pena, reclusão até 5 anos, se o documento é público. Então, assim como lá na falsidade de documento, na falsificação do documento, quando o documento é público, a pena é maior, vai até 6 anos, né? Aqui é de até 3 anos, se o documento é particular. Então, até 5 anos, se é público, e até 3 anos, se o documento é particular. Então, agrava, tem uma diferenciação de pena, assim como na falsidade de documento também. Então, é isso, gente. Falsidade ideológica é a ideia, a informação falsa que é colocada sobre um documento verdadeiro. Então a gente tem diversos casos. O caso mais comum, que todos os professores sempre arrastam esse exemplo, é o indivíduo que está dirigindo, toma uma multa. Então, quando chega a notificação na residência, o que é que acontece? Ele, para não perder os pontos na carteira, ele diz o seguinte: minha esposa, ou meu filho, ou minha filha, ou então algum particular, paga algum particular, para ele assinar aquela notificação dizendo que era ele que estava dirigindo. Então ele manda os dados da CNH dele, tudo direitinho, e a pessoa que cometeu a notificação, de fato, ela não vai ser alcançada. E a pessoa que não estava dirigindo, mas emprestou seus dados, ou seja, são informações mentirosas, aquele termo que vem é um documento público, verdadeiro, né, que é emitido pela Ciretran, pelos Detrans. Então, quando chega em sua casa, chega lá que ali é verdadeiro, mas a informação que você coloca sobre aquele papel é uma informação falsa. Por isso, quem faz esse tipo de prática está incorrendo, está em flagrante delito de falsidade ideológica. Beleza? Então, é um crime interessante de se estudar. É isso aí, amigos. Um abraço, até a próxima.